esteja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos amados, para que estejam em pé, eu quero desde já parabenizar aí as mães pelo seu dia, né? Sabe que dia das mães deve ter todo dia, né? Mas como tem um dia no calendário que a gente foi escolhido, convencionado como dia das mães, nós queremos nesta noite parabenizá-las e orar por elas, para que Deus continue fazendo delas essas mulheres guerreiras, abençoadas e abençoadoras, que fazem uma diferença tão grande na vida da gente. Então, eu gostaria que nessa noite nós dessemos uma salva de palmas para as nossas mamães. A vida de cada uma de vocês. E nesse momento também eu quero agradecer aos irmãos que na data de ontem, alguns ainda hoje, deixaram as suas felicitações para mim pelo meu aniversário. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vocês são um presente de Deus para mim. A minha convivência com vocês tem enriquecido muito a minha vida. Que Deus continue abençoando cada um de vocês de uma forma especial. Das crianças aos mais velhos, todos são importantes para nós. Amém? Nós vamos orar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero convidar aqui o pastor Marcos para fazer essa oração, amém? Enquanto o pastor Marcos ora, o Ministério de Louvor vai se aproximando aí para conduzir o louvor e a adoração nesta noite. Logo após a oração, vamos juntos glorificar o nome do Senhor e adorar a Deus. Glória a Deus. Amém? Paz de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Diga aí, eu estou. Eu estou. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Deus, estamos reunidos aqui na Tua presença. Amado, nesse dia tão especial, Senhor, onde estamos comemorando, Senhor, o Dia das Mães, um dia mais especial ainda, Pai, porque nós nessa noite iremos, ó Deus, participar, Senhor, da Tua carne, comer da Tua carne, ó Pai, beber do Teu sangue, participar da ceia do Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, com nossos corações abertos, Senhor, desejando, ó Pai, entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto. Pai, em nome do Senhor, Deus continue abençoando esta obra, abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, Senhor. Meu Deus, aquele que chegou aqui triste, cansado, desanimado, Senhor, ou até mesmo, Senhor, precisando da cura, precisando do alimento, precisando da restauração, precisando, Pai, do renovo, de ser renovado, de ser revestido, Pai. Eu quero que nessa noite, Deus, o Senhor irá realizar isso que eles querem, isso, Pai, agora que o meu irmão precisa, pois a Tua palavra, Senhor, ela é alimento, a Tua palavra é a cura, Senhor, a Tua palavra, Senhor, é aquilo que nós precisamos, é a bússola, Pai, para nos guiar, Deus, até a Ti, Pai querido, Pai santo, abençoe cada um que já está aqui nessa noite, Deus, aqueles que estão a caminho, Senhor, traga-os em paz, Senhor. Senhor, aqueles que estão em casa, pensando se vem ou não vem, que o Teu Espírito Santo possa agora, nesse momento, incomodar e tocar naquele coração, e que ele possa ter o desejo, Pai, de estar aqui na Tua presença, adorando o Teu nome, Pai amado, Pai querido, porque a Tua palavra diz, Senhor, ó, compõe por sua vez que nós e os irmãos vivemos em união, e nós estamos aqui nessa unidade, Pai, um só objetivo, um só propósito, Pai, que é adorar, que é glorificar o Cordeiro de Deus, aquele que se
Glória a Deus. O amor de Deus é impressionante, irmãos, porque Ele é um amor considerado unilateral. Ele não depende do nosso amor para nós, para que Ele possa existir. Geralmente é assim, nós amamos alguém que nos retribui, e a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo de número 2. Vamos ler alguns versículos, logo em seguida estaremos orando. Glória a Jesus. Diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 1: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Irmãos, esse texto fala da encarnação do Verbo, fala da entrega de Jesus por amor a nós. E nesta noite, quando nós nos reunimos para cercar a mesa do Senhor, a gente vem com esse objetivo: celebrar a morte de Cristo, mas não só a sua morte, a sua entrega em obediência a um mandamento do Pai, mas também por amor a nós, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje a destra do Pai Ele intercede pela minha e pela tua vida. Então nesta noite nós podemos nos alegrar no Senhor, porque Ele se entregou, mas o Cordeiro vive e Ele reina para todo sempre. E em breve a sua justiça encherá céus e terra, como as águas cobrem o mar. Amém? Quero te convidar a estar em pé, nós vamos orar. Logo após as mulheres já se preparam para adorar a Deus. Hoje nós só vamos ouvir as mulheres e os nossos jovens, pode ser? Nós temos aí a apresentação das crianças, temos ainda a ministração da ceia. Vamos ouvir as mulheres, depois os jovens, assim que nós orarmos. Oremos a Deus. Pai querido, Deus amado, nós compreendemos, meu Deus, que o Senhor que nos trouxe aqui, nos trouxe com propósito e com objetivo de nós lembrarmos, ó Deus querido e Pai amado, aquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário. E essa entrega de Cristo Jesus em nosso lugar, essa morte dele de cruz, em obediência, meu Deus querido, a um projeto maior de salvação, de libertação, de restauração da comunhão do homem contigo, Pai. Senhor, ó Deus e Pai, Ele deve nos inspirar a cada dia, insistirmos, persistirmos, perseverarmos, Senhor, nessa comunhão perene e plena com o Senhor. Pai, não deixa que nada venha nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Deus, fortalece a fé, ó Senhor, renova a aliança que nós temos contigo nesta noite, nos leva para mais perto de Ti, que a comunhão cresça, que a obediência cresça, ó Senhor, que possamos ser íntimos de Ti, Senhor, que possamos estar aqui nesta noite, não por um mero ofício religioso, mas porque nós compreendemos essa ordenança e nós cremos, ó Pai, que ela representa algo muito maior, algo muito mais significativo e importante para as nossas vidas, que é a nossa salvação eterna, que é o desejo do Pai de se relacionar com cada um dos seus filhos aqui na terra. É o ousado amor de Deus impetrado no coração de todo aquele que
Assim nós oramos, ó Pai, te pedimos, ó Senhor, e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte o nome do nosso Deus. Vamos ouvir as mulheres louvando o nome do Senhor. Logo após as mulheres, os jovens, para nós nessa noite cearmos e ouvirmos a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória te dou, Pai. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Jesus.
de dia. Essa é a nossa bendita esperança. Amém? Enquanto os nossos jovens se aproximam, eu quero aqui agradecer a Deus por todos os irmãos que têm nos ajudado nesta obra. E nesse momento nós vamos ofertar os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida e que cada real empregado nesta obra seja uma semente para que outras vidas possam ser alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Senhor possa sempre retribuir aquilo que você tem feito pelo reino dele. Eu tenho certeza que não tem lugar melhor no mundo para nós investirmos senão na obra de Deus. Amém? Vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Pai querido, Deus amado, quero te louvar, Senhor, porque compreendo que tudo que temos vem do Senhor. E a tua palavra diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, Senhor. Porque aquele que dá é porque ele já recebeu algo, ele já tem algo para compartilhar. Queremos consagrar a Ti, Senhor, neste momento nossos dízimos e ofertas, ó Pai. E pedir que o Senhor ajude para que essa obra avance e vidas sejam alcançadas com o Evangelho genuíno de Jesus. Não estamos aqui para promover, Senhor querido, nenhuma pessoa em especial, a não ser o nome de Jesus Cristo, ó Pai. O Seu Evangelho, o Seu reino e a Sua palavra. E pedimos para que o Senhor nos ajude nesse propósito, Senhor, a continuarmos trabalhando para formarmos discípulos mais parecidos com Jesus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos que agora irão ofertar e dizimar na Tua casa. Que a Tua bênção esteja sobre todos. É o nosso pedido, é a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Saudamos a igreja com paz do Senhor, amém? Amém! Pedindo para os irmãos se colocarem de pé para louvar conosco, ofertar na casa do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia! Glória seja a Deus. No
queridos. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, do versículo 3 até o versículo 5. Na sexta-feira nós demos uma introdução a essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E hoje eu quero concluí-la. Quem quiser depois resgatar a primeira parte, está lá no Facebook da igreja, está lá no YouTube da igreja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, do versículo 3 até o versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras do apóstolo Paulo. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que mais uma vez, Senhor, tu venhas inspirar o nosso coração para que nós possamos aprender de ti, Senhor. Não queremos, ó Pai, falar de nós mesmos e nem usar palavras persuasivas de sabedoria humana, mas queremos fazer uso, Pai, da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes, é apta para discernir os pensamentos do coração, e ela vai, Senhor, até a divisão da alma e do espírito do homem. Fala conosco nesta noite, Senhor, nos exorta, nos consola e nos edifica. A palavra é o que nós te pedimos nesta noite, no nome de Jesus. Irmãos, só para nós nos situarmos aqui, eu comecei falando na sexta-feira que mesmo sendo humanos, o apóstolo Paulo diz que nós não usamos as armas humanas. Quando ele diz assim, andando na carne, o sentido seria sendo ser humano. Ele dizia que mesmo sendo humano, ele não usava as armas que o ser humano usa. Segundo, mesmo essas armas não sendo humanas, ele revelava ali para a igreja de Corinto que essas armas eram poderosas em Deus para destruir fortalezas. E ele mesmo no texto, ele explica o que é fortaleza. E eu fui dar uma pesquisada para trazer algumas palavras para nós hoje. Uma fortaleza aqui no sentido que Paulo está falando, são formas de pensar que geram escravidão moral e espiritual, mediante uma estratégia cuidadosa de engano. E por que isso? Lá em João capítulo 8, versículo 44, a Bíblia diz que Satanás, ele é o pai da mentira. Então, durante muito tempo, irmãos, nos primeiros séculos da igreja, Satanás tentou parar a igreja através da perseguição. E dessa maneira muitos cristãos foram martirizados. Mas o que ele percebeu? Essa estratégia de perseguição, de matar, de tentar destruir de fora para dentro, não funcionou na vida da igreja. Porque alguém chegou até a escrever que cada mártir que caía, era como se o sangue dele que descesse terra dentro fosse semente. E para cada crente que morria, outros se levantavam, porque aqueles que queriam servir a Deus com fidelidade diziam, peraí, se o meu pai, se o meu tio, se o meu irmão, se o meu amigo está disposto a morrer por esta causa e por este Cristo, isso tudo deve ser de grande importância e uma verdade absoluta. E assim a igreja se multiplicou. Então, já por volta do 3º século, Satanás começou a perceber que essa estratégia não estava dando muito certo. Então ele começou a trabalhar de uma forma sofisticada para criar paradigmas. E o que é paradigma, pastor Davi? É uma forma de pensar. É uma forma de você ver a vida. É uma espécie de cosmovisão. E com isso, ele conseguiu destruir a fé de muitas pessoas. A prova disso que em pleno século 21, tem pessoas que se dizem cristãos, mas que não acredita mais nem na presença do Espírito Santo. Tem cristão em pleno século 21 que não acredita nem que Jesus um dia voltará para buscá-lo. Teve uma igreja alguns anos atrás que aboliu
da sua liturgia a expressão milagre, a expressão pecado, a expressão sangue de Cristo, porque disseram que são tudo termos ultrapassados. Então, são formas de pensar que vão surgindo nas filosofias humanas e que vão tentando negar o conteúdo escriturístico, verdadeiro, alimentador, guia da palavra de Deus. E quando o apóstolo escreve esse texto aqui, ele diz que as armas espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. E que fortalezas são essas? São formas de pensar que geram escravidão moral e espiritual. E é o que eu ressaltei aqui na sexta-feira. Às vezes a pessoa sem Cristo, ela está escravizada moralmente, espiritualmente, e ela não consegue enxergar isso. Ela acha que ela é livre. E ela olha para o cristão que está vivendo a sua vida, né, livre de muitas coisas, e ele fala, esse cara é um escravo. E Paulo falou sobre isso também em 2 Coríntios 4:4, quando ele disse que o atual inquiridor deste século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então é necessário o quê? Que a palavra de Deus, conforme disse Paulo lá em Romanos 10:17, seja ouvida pela pessoa e venha gerar fé. E quando isso acontece, os grilhões caem, as escamas dos olhos caem, a mente é iluminada, e a partir daí a pessoa começa a ter uma compreensão daquilo que é o Evangelho, e aí a fortaleza é vencida. Mas como isso é vencido? É com a palavra ensinada, com a palavra ministrada, com os princípios da Bíblia revelados. Por isso que nós, como igreja, por mais que nós gostemos de louvar, nós não podemos esquecer que na nossa reunião a gente precisa reservar um tempo para reflexão bíblica, porque é ela que vai nos libertar. Porque a Bíblia diz que a palavra é a verdade, e diz mais que conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Glória a Deus. Então ele continua dizendo aqui que essas armas espirituais, elas destroem conselhos, e eu falei na sexta-feira que tipo de conselhos são esses, que são os maus conselhos, e toda altivez. Está aqui no versículo de número 5, ele diz assim, destruindo os conselhos e toda altivez. Que tipo de conselho de altivez? Que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo o pensamento à obediência de Cristo. Quando a nossa mente ela passa a obedecer a Deus, ela se torna cativa da vontade de Deus. Ela não quer viver mais para os seus próprios interesses, ela quer viver para Deus, porque ela entende que a vontade de Deus, como nós concluímos a mensagem na sexta dizendo, a vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E ela traz para nós sempre, ainda que traga renúncia no momento, no futuro, a Bíblia fala que nos traz vida e vida com abundância. Nos traz vida e vida eterna. E esse é o projeto maior de Deus. Então, continuando aqui a nossa reflexão, já agora dentro do que nós vamos falar hoje, quando nós usamos as armas que Deus nos dá, que são as armas espirituais, nós aprisionamos e destruímos tais ideias. E como é que a gente faz isso? Primeiro, com o entendimento espiritual da palavra. A Bíblia não pode ser lida como um livro qualquer. Ainda que ela seja um livro, ela precisa ser lida com revelação de Deus. Ela precisa ser lida como palavra de Deus. E ela precisa ser compreendida como a vontade de Deus para os homens. Aliás, existe uma proposta na cabeça dos teólogos da pós-modernidade que atrapalha esse tipo de raciocínio. Porque geralmente assim, você entende o que está na Bíblia, e pelo que está na Bíblia você vai guiar a sua vida. A proposta da neo-ortodoxia cristã é o contrário. Você toca a sua vida e você tenta encaixar a vida, a palavra dentro da sua vida. Ou seja, o paradigma é invertido. Eu não guio mais a minha vida pela palavra. Eu vou interpretar a palavra baseado naquilo que eu acredito da vida. Só que tem um problema. As filosofias humanas, os paradigmas dos homens, eles mudam toda hora. Eles mudam todo o tempo. Eles não têm absolutos. E o nosso Deus não. O Deus trabalha, o Deus da Bíblia, ele trabalha com muitos valores que são eternos. Que era verdade lá na época do Adão, que foi verdade na época de Jesus, e continua impetrado como verdade nos nossos corações até o dia de hoje. Glória a Deus. Então, como é que nós destruímos tais ideias que não são bíblicas? Primeiro, com o entendimento espiritual da palavra. Segundo,
com a obediência mediante aquilo que nós aprendemos. Amados, nós nunca vamos compreender toda a Bíblia. Nunca, nunca. Sempre vai ter mais coisas para nós entendermos. Só que Deus nunca vai cobrar que você entenda tudo. Deus vai cobrar de nós que a gente coloque em prática aquilo que a gente compreende. É por isso que a Bíblia fala assim: a quem mais é dado, mais será o quê? Cobrado, requerido. Porque na proporção que Deus se revela para mim e para você, Ele vai exigir obediência naquilo que você entende, nunca naquilo que você não compreende. Correto? Então, a vontade dele não é nem que a gente conheça tanto. Lógico que é importante conhecer. Mas o próprio Paulo falou: cada um conheça na medida da sua fé. Porque muitas das vezes a gente tenta se aprofundar tanto nas águas, e a verdade que estava lá em cima, lá na superfície, a gente lameia todas as águas lá embaixo, né? E agora não consegue mais compreender nada. Então, Deus nunca nos cobrará por aquilo que nós não compreendemos. O trato dele conosco é dentro daquilo que nós entendemos. E aquilo que nós entendemos como palavra de Deus, como verdade do Senhor revelada, nós não podemos fazer vista grossa. Nós precisamos viver. Foi isso que o escritor da carta aos Hebreus, ele quis dizer quando ele, falando para uma nova geração de judeus, descendente daqueles que morreram no deserto, ele disse assim, ó: quando ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração como os vossos pais na época do deserto. Porque eles endureceram o coração quando ouviram a voz de Deus, tiveram saudade do Egito e por isso pereceram no deserto. Mas ele diz: quando vocês ouvirem a voz de Deus, busquem colocar em prática, porque aí vocês terão livre acesso ao trono da graça de Deus. Não pelas vossas obras, mas pelo novo e vivo caminho projetado na pessoa bendita de Jesus Cristo, quando Ele entrega a sua vida ali na cruz do Calvário, num sacrifício único e perfeito por toda a humanidade. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos para algumas coisas. Aqui eu cito rapidamente 5 coisas, na verdade 6. Primeiro, nós estamos numa guerra espiritual. E por ser espiritual, nós não conseguimos observar com os nossos olhos carnais, humanos. Mas basta você conhecer um pouquinho da palavra, que você percebe que cada dia mais o inimigo, ele vai conseguindo ganhar a mente das pessoas com os seus sofismas. E a palavra sofisma significa mentiras parecidas com a verdade. Então, o raciocínio até parece que é bem concatenado, mas o final dele, como disse Salomão, são caminhos que parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Morte moral, morte espiritual e no final até morte eterna. Então é necessário que primeiro nós entendamos que nós estamos numa guerra. E o nosso adversário, que é Satanás, que é o segundo item aqui, nosso inimigo é Satanás. Ele é astuto. E não só astuto, ele é muito vivido. Ele tem muita experiência, irmãos. Ele tem muita experiência. É por isso que às vezes eu fico assim, preocupado como os nossos adolescentes, os nossos jovens têm tantas convicções. A cada vez que passam os anos, eu vou descobrindo que eu tenho mais dúvidas do que certezas. Por quê? Porque o conhecimento é vasto. E às vezes você está tentando instruir uma pessoa mais nova na fé, e você vê aquele tanto de resistência. Mas essa resistência é própria da juventude. Na proporção que os anos vão se passando, nós vamos entendendo que as coisas muitas vezes não eram do jeito que a gente gostaria. A gente começa a compreender coisas que a gente não entendia quando era mais novo. Então aqui, o nosso inimigo, irmãos, ele é estrategista desde a época do Éden. Foi com um sofisma, foi com uma conversa fiada que ele conseguiu derrubar o primeiro casal. E de lá para cá, ele continua usando a mesma estratégia, só que ele vai aperfeiçoando. Ele não teve que chegar lá, pegar o fruto proibido e enfiar boca dentro da Eva. Não, e nem do Adão. Ele fez com que eles mesmos fossem com sua mão na árvore proibida, pegasse o fruto proibido, colocasse na boca, participasse ambos, e assim trouxesse a morte física, espiritual e eterna para toda a raça humana. A estratégia dele hoje não mudou. Ele nunca vai nos forçar a fazer nada. Ele vai ficar nos tentando. Ele vai ficar nos seduzindo.
É que nem o senhor e a senhora quando trabalhavam, ou quando vivia lá na roça, lá ia pegar passarinho, lembra como é que era? Você armava aquela arapucazinha assim, né? Com um pauzinho para segurar ela, e lá dentro você colocava alguma coisa que o passarinho gostava. Quando o passarinho entrava, o pai, a mãe ou você mesmo puxava a madeirinha e a arapuca caía. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque em pleno século 21, muitos cristãos estão sendo seduzidos pelos paradigmas deste mundo. E se nós não tivermos a mente de Cristo, nós não percebemos isso. Quando nós menos prestamos atenção, nós já estamos muito longe do Senhor. E Deus não quer você e eu longe dele. Deus quer a gente bem próximo dele. Aleluia. Terceiro, o campo de batalha, irmãos. Primeiro, estamos em uma guerra espiritual. Segundo, nosso inimigo é Satanás. Terceiro, o campo de batalha é a nossa mente. É aqui que a gente ganha e é aqui que a gente perde a guerra. É por isso que existe tanto conselho da palavra de Deus, para nós enchermos a nossa mente, para nós renovarmos a nossa mente, para nós alimentarmos a nossa mente com a palavra de Deus. O maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, que é o salmo de número 119, ele tem dezenas e dezenas de versículos enaltecendo justamente isso, o poder da palavra de Deus. Quanto mais a sua mente estiver cheia das coisas de Deus, quanto mais a sua alma estará perto do Senhor, e quanto mais o teu espírito estará alimentado, e você terá discernimento da parte do nosso Deus. Agora, a recíproca, o contrário, também é verdadeiro. Quanto mais vazia ela estiver das coisas de Deus, e mais cheia dos paradigmas deste mundo, mais presa fácil você será diante dos argumentos que a sociedade usa, insuflada pelo inimigo da nossa alma. E por isso a gente vê tanta tragédia familiar, moral e espiritual. Quarto lugar, o diabo trabalha diligentemente para criar paradigmas, formas de pensar que gerem escravidão moral e espiritual para os homens. Quinto, ele usa estratégias de engano bem elaborados. Segundo aos Coríntios capítulo 11, do versículo 1 ao 4, está escrito assim, ó: quisera eu que me suportasses um pouco. Isso é Paulo falando com a igreja de Corinto. Na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, ou como uma noiva, para um marido, a saber, Cristo. Agora olha o que ele diz no versículo 3: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçamos, com razão sofrereis. O que Paulo estava falando aqui, igreja? Ele estava dizendo que o medo dele era que, da mesma forma que Adão e Eva foram iludidos pela serpente, o primeiro caso de encarnação, porque na verdade quem está por trás da serpente é Satanás. Ele entra na serpente, dialoga com a mulher, seduz a mulher, depois seduz o homem, e ambos caem. E assim a maldição entra na humanidade. Ele diz: olha, eu temo, porque eu estou preparando vocês. Irmãos, todo pastor que ama Cristo de verdade, ele não vê a igreja como um amontoado de pessoas. Ele não vê a igreja como um clube social. Ele não vê a igreja como um espaço para ele ganhar dinheiro. Não, ele vê a igreja como a noiva de Cristo. E ele pensa, se ele pensar que nem Paulo, que a igreja é a noiva de Cristo, e como tal ela está sendo preparada. Ou seja, não é noiva dele. Ele, aliás, faz parte dessa noiva. Ele está preparando ela para entregar de forma pura, imaculada, para o seu marido. Só que o seu marido não é o meu genro. O seu marido não é o teu genro. O marido dessa igreja não é o teu genro. É Cristo, irmãos. Olha o peso dessa responsabilidade. Quem que quer ter uma filha mal falada? Ninguém. Agora imagina Cristo. O que ele quer? Ele quer uma noiva pura, uma noiva imaculada, uma noiva santa. E ele diz isso lá na carta aos Hebreus, quando ele diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
E por que eu estou dizendo isso no culto de Santa Ceia, irmãos? Porque o inimigo tem criado paradigmas para dizer que nós podemos ser cristãos e podemos ser tudo, e podemos fazer tudo, e no final Cristo vai dar um jeito e vai empurrar todo mundo céu adentro. E nós olhamos para a palavra e sabemos que não é verdade, irmãos. Nós sabemos que o inimigo está tentando iludir não somente de adolescentes, crianças e jovens, mas até de nós adultos, porque ele sabe que se eliminar a tua mente, pai, a tua mente, mãe, a tua mente, pastor, você será não mais uma referência boa, mas eu serei, você será uma referência ruim para outra geração. Mas eu estou nesta noite aqui em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, para declarar que você tem a mente de Cristo, que a palavra de Deus habita no teu coração, e que tu serás sim uma referência de Deus para aqueles que estão ao teu redor, e quebrarás paradigmas do mal, não pela tua força, não pelo teu braço, mas pelo poder da palavra do Senhor, que destrói as fortalezas. E ele chama isso aqui, irmãos, de simplicidade que há em Cristo. Sabe por que eu quero me deter nessa palavra? Porque todo herege, ele é complexo. Para ouvir um herege falar. Todos eles são muito inteligentes, todos eles são muito profundos, todos eles têm um conhecimento profundo do aramaico, do grego, do hebraico, né? E de tantas outras coisas. Só que o evangelho é puro e simples, irmãos. O evangelho não foi escrito para os eruditos, o evangelho foi escrito para a noiva de Cristo. Aleluia, de tal maneira que quando você abre as cartas de Paulo, pode ter uma parte ou outra que é difícil, mas a grande verdade de Deus está exarada na sua palavra, está explícita. É Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer caminhar comigo? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Ou seja, os mandamentos de Deus não são pesados e eles são claros. Pode perceber, a confusão é nossa. É a gente que vai procurar vírgula onde não tem vírgula, ponto onde não tem ponto, tentar fazer interpretações esdrúxulas do texto bíblico, e aí chegamos a conclusões totalmente diferentes daquilo que está aqui. Mas o evangelho é simples, irmãos. Então ele fala da simplicidade de Cristo. E a maior prova que o evangelho é simples é que Jesus, na maior parte do tempo, estava no meio das multidões. E as multidões não eram ricos, não eram poderosos, era gente comum. E com essas pessoas comuns, ele anunciava a verdade de Deus. Então o nosso convite nesta noite, irmãos, é para que nós nos revistamos do conhecimento da palavra de Deus. Se você tem dúvida do que eu falo na sua casa, pegue a sua Bíblia, comece a abrir ela e comece a lê-la. Principalmente a história de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando terminar, dá uma passadinha no livro de Atos, para você entender como é que era a igreja primitiva. Uma igreja que orava, uma igreja que se reunia para cultuar. Não tinha templos lindos como esse, mas tinha no coração um amor, um zelo um pelo outro. Depois pega as 13 cartas de Paulo e veja como ele diligentemente fala como deve ser o casamento, como deve tratar os filhos, como deve tratar aqueles que são mais velhos. Depois chegue lá nas cartas pastorais dele e veja como ele diz que deve ser o perfil de um obreiro, amante da palavra, homem de oração, exemplo em tudo. Depois pega as cartas gerais, que são ali instruções para todos. Irmãos, eu duvido que você vai abrir esse texto bíblico e ler, e quando você terminar, você não vai ser uma outra pessoa em Cristo Jesus. O problema é que a gente alimenta a nossa vida com tanta filosofia humana, que quando a gente vai para a Bíblia a gente não está entendendo nada. Porque nós estamos lendo o livro de Deus com a lente dos homens. Então se esvazie um pouco das coisas deste mundo e reserva 15 minutos por dia com Deus. Eu duvido que daqui 30 dias a sua vida espiritual já não será outra em Cristo Jesus. Aí para terminar, né, dá uma olhadinha lá no Apocalipse. Se tiver com medo do capítulo 4 ao 19, lê até o 3, que já são mensagens direcionadas só para a igreja. Depois pega do 20 ao 22, que também está muito claro. Mas irmãos, se alimente da palavra de Deus, para que a gente possa pensar o que Deus diz, e não o que as autoridades políticas, sociológicas, filosóficas estão dizendo. E não é o que eles falam não é importante, mas para a sua vida eterna, eu tenho certeza que aqui, nós temos o suficiente para caminhar com Cristo até o fim. E eu fecho a minha palavra dizendo que
O nosso inimigo é paciente como uma serpente, e ele aguarda o melhor momento para atacar. Vigiemos. Lá em Apocalipse 12:9 diz que ele é chamado de antiga serpente. Você nunca vai ver uma serpente no meio da rua. Nunca. A não ser que ela esteja morta ou doente. A serpente, ela sempre está escondida em algum lugar, esperando para dar o bote. Assim é o inimigo, irmãos, das nossas almas. Ele está sempre nos espreitando. Mas a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é você que vai fugir dele, é ele que vai fugir de você. Porque na proporção que há calor espiritual em você, e aqui eu não estou falando de ser pentecostal, eu estou falando de ter o Espírito na sua vida, o inimigo, ele não tem poder na sua vida. Você lembra quando Paulo foi picado pela cobra, lá na ilha de Malta? O que ele fez? Ele pegou a cobra e foi em cima da fogueira e balançou. Na hora que ele balançou, a cobra caiu. Talvez você foi picado pela cobra, mas Deus manda te dizer: o fogo do Espírito Santo está aqui, e o veneno não vai te destruir. Aleluia! Conclusão: 3 armas poderosas à nossa disposição para nós vencermos esse mal, irmãos, para nós termos uma mente cristã. Primeiro, louvor e adoração. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos 3 coisas. Eu não vou citar as referências porque não dá tempo. Quando nós adoramos a Deus de verdade, eu não estou falando quando a gente vem e assiste culto, porque na igreja, vamos falar a verdade, irmãos, nos cultos tem 2 tipos de pessoa. Tem aqueles que vieram assistir o culto, e tem aqueles que vieram participar. Os que vieram adorar, eles louvam, eles meditam na palavra. Quando é para orar, eles fecham o olho, eles estão em outra dimensão. Agora quem veio ver é ventilador, né? É o tempo todo assim, né? Não sei o que está caçando. Quando a gente vem adorar, irmãos, e a gente adora, acontece alguma coisa aqui dentro. Sabe o que acontece? Primeiro, acontece renovação espiritual. Quando nós adoramos, nós somos renovados pelo Senhor. Por que a Bíblia exorta tanto a gente a cantar, a prestar culto, a festejar o Senhor? Existe uma renovação em nós quando nós adoramos. Segundo, alegria. Tanto que a Bíblia fala: quem está alegre canta, quem está triste ora. Quando nós estamos alegres, nós temos vontade de cantar. Mas deixa eu dizer para você, teve muita vez que eu cantei triste, mas quando eu terminei, o Espírito tinha me alegrado. Então, em nome de Jesus, nem que seja baixinho, de olho fechado, mas louve, cante, adore o teu Deus. E terceiro, quando nós fazemos isso, na adoração, irmãos, há uma conexão de comunhão com o Senhor. Ou seja, nós não podemos passar o tempo todo cultos e mais cultos e mais cultos e mais cultos, como se nada tivesse acontecendo, como se fosse uma mera rotina religiosa. Não, culto é louvor, culto é adoração, culto é renovação, culto é alegria, culto é conexão, culto é comunhão com Deus. Aleluia. Segundo, já citei bastante, palavra. Não despreze a palavra na sua vida. Jesus um dia chegou para os homens que estavam acusando que ele não era o Messias. Ele disse assim, ó: examinais as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Sabe por que não basta ler, irmãos? Porque elas testificam de Jesus. A gente precisa entender o que Jesus está testificando, o que Ele quer nos revelar, o que Ele quer nos trazer. Porque na palavra nós temos 3 coisas. Primeiro, sabedoria. Quando você lê a palavra e faz dela o guia da sua vida, você é uma pessoa mais sábia. Você lida com as questões da vida com mais sabedoria. E o que é sabedoria? É colocar em prática aquilo que eu aprendo. A diferença da sabedoria para o conhecimento é que conhecimento é teórico, sabedoria é prático. Quando você se enche da palavra de Deus, o teu andar é diferente, você tem mais sabedoria. Segundo, você tem revelação. Ou seja, Deus revela o coração dele para você. Aonde? Na palavra. Você só vai compreender como Deus pensa, como Jesus pensa, como o Espírito pensa, na palavra. E terceiro e último, quando nós falamos da palavra, nós falamos de prudência. Ela nos ensina a sermos pessoas mais prudentes no falar, no agir, no reagir. Porque quando você vai tomar uma decisão, a tua mente está cheia de palavra. Os princípios de Deus brotam na sua frente.
aleluia, ou muitas vezes te impelindo a tomar uma atitude, ou muitas vezes criando um escudo para que você não haja e depois sofra as consequências. E terceira e última arma que Deus coloca disponível para você, e essa eu quero praticar com você agora, fica de pé em nome de Jesus, é a oração. Por que é tão importante orar, pastor Davi? Porque ela traz para nós revestimento espiritual, irmãos. Eu não consigo imaginar eu passar um dia sem beber um copo d'água. Tem gente que consegue, mas eu também não consigo me imaginar passar um dia sem falar com Deus. E para mim falar com Deus, eu não preciso necessariamente estar de joelhos, irmãos. Não é a posição do corpo, é a posição do espírito, é a posição da alma, é a posição do teu coração diante de Deus. Você pode estar lá no busão, né, missionário Eliette? E lá você está falando com Deus. Você pode estar lá na loja, e lá na loja você está falando com Deus. Você pode estar lá na moto, Beto, e lá na moto você está falando com Deus. Você pode estar lá na farmácia, e no balcão da farmácia você está em comunicação com Deus. Não é o lugar externo e físico, é o lado interno, é o homem interior que tem sede da graça, da presença e da comunhão com Deus. E por que é importante orar, pastor Davi? Porque oração traz três coisas. Primeiro, discernimento. Nós vivemos em um mundo em que o povo perdeu o discernimento, irmãos. O povo está jogando dinheiro fora, está jogando a vida fora, está jogando a saúde fora e acha que está tudo bem. Está faltando discernimento. Segundo, gera despertamento. O que é despertamento? Quando Paulo escreveu para a igreja de Efésios, ele diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Irmãos, a Bíblia fala na leitura de 1 Coríntios 11 que por não considerar o corpo de Cristo, existe entre nós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Mas nesta noite na oração, Deus está trazendo despertamento para o nosso espírito, discernimento para o nosso espírito. E terceiro e último, Ele nos dá na oração, irmãos, visão espiritual. Quem não ora só vê isso aqui, ó, só vê o material. Quem ora tem a visão espiritual aberta, tem uma visão sobre o natural, uma visão espiritual. Prova na Bíblia? Prova, pastor. A Bíblia fala que lá em 2 Reis 6:17, o moço de Eliseu andava com Eliseu, andava com o profeta, era da escola de profeta, via profecia, mas não tinha visão. E um dia o exército dos inimigos cercou a vida dele, cercou a cidade onde ele estava, cercou a cabana onde ele estava, mas ele não via nada de espiritual, ele só via o material. A Bíblia diz que ele entrou na cabana, acordou o profeta e disse: levanta, profeta. O que houve? Os exércitos inimigos estão aqui ao nosso redor. Aí o profeta fechou os olhos e fez uma simples oração: Deus, abre os olhos do moço para que veja. E a Bíblia diz que quando ele saiu da cabana, ele não viu só o exército inimigo, ele viu que ao redor do exército inimigo havia anjos de Deus, havia um exército celestial. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele vai abrir a sua visão espiritual, para você enxergar o mundo espiritual. Pare de ver as coisas só com os olhos humanos. Irmãos, quem só vê com o humano, só lida na área humana, só consegue lutar com as armas humanas, só consegue batalhar com as armas espirituais, não consegue batalhar com as armas espirituais. E Deus te trouxe aqui para te dizer que as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Você tem um filho que está sendo escravizado pelo inimigo, não vai ser na briga, não vai ser na contenda, não vai ser na força do ódio que você vai vencer, não, é na força do Espírito. Vamos orar, querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós pregamos a Tua palavra como o Senhor colocou no nosso coração, ó Deus. Eu entendo que nós vivemos, ó Pai querido, uma época de muita opressão espiritual. Muitas das vezes estamos angustiados sem saber porque estamos angustiados. Estamos tristes sem saber porque estamos tristes, ó Pai. Estamos ansiosos sem saber porque estamos ansiosos, ó Pai. E o nosso inimigo usa de todas as estratégias para tirar a nossa paz, para roubar a nossa alegria, Senhor. Ó Deus,
A tua palavra fala dos dardos inflamados do malignos que são lançados contra teu povo, Pai. Mas nesta noite aqui, nós temos à nossa disposição a palavra, nós temos à nossa disposição o louvor e a adoração, nós temos à nossa disposição a oração, ó Pai, e nós queremos repreender em nome de Jesus todo mal, Senhor, e a paz do Senhor, que guarda os nossos sentimentos, que guarda os nossos pensamentos, comece a tomar conta da igreja nesta hora, comece a tomar conta da mente deste obreiro, da mente deste homem, da mente desta mulher, Senhor, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, comece a guardar os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Comece a receber paz, comece a receber alegria, comece a receber esperança do Senhor. Você que entrou aqui com o coração travado, com a alma angustiada, recebe um toque de Deus aí agora, que a palavra do Senhor comece a surtir efeito na sua vida, e você comece a pensar de acordo com os valores do reino de Deus, os valores da palavra de Deus, os valores espirituais, e em nome de Jesus, o Senhor muda a história de vidas aqui hoje. Quem crê, diga amém. Levante a sua mão e diga: Deus, em nome de Jesus, eu creio na tua palavra, me ajuda a pensar segundo os valores da tua palavra e agir de acordo com os princípios da tua palavra, em nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor Marcelo, por favor, faz a leitura da ceia para nós. Depois o pastor Marco ministra a ceia para nós, pastor. Em nome de Jesus. Todo mundo bonito aí, internado, né? Então, glória a Deus. Aleluia. Olha o pastor Marcelo, a chiqueza. Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Convido a todos para que abram suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, que nos diz assim: Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Amém? Pastor Marcos. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Quero convidar Diácono Francisco, por gentileza, nos auxilia aqui. Diácono Francisco. Aleluia.
missionário William, nos ajuda aqui também. Glória a Jesus, aleluia. Vem aqui, presbítero. Vem aqui nos ajudar. Presbítero Rodrigo. Presbítero Rodrigo. Nos auxiliar aqui também na Santa Ceia. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Jesus, aleluia. Tem um texto que eu gosto também de compartilhar, que está aqui no Evangelho de São João. Sabemos que o texto já foi lido, o texto bíblico, de 1 Coríntios, pelo pastor Marcelo. Mas tem um texto aqui que eu também queria compartilhar com os irmãos, antes de nós distribuirmos os alimentos, que está aqui no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo de número 48. Diz assim, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Versículo 53. Jesus lhe disse: eu lhe digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Ele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Versículo 55. Pois a minha carne é verdade, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu repita assim: todo aquele que come a minha carne, Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. e eu nele. Olha que privilégio. Glória a Deus. E nós nessa noite nós vamos mostrar, não para o pastor, não para mim, nem eu mostrar para você, nem mostrar para o nosso, mas nós vamos mostrar para Satanás que nós permanecemos nele. Glória a e ele Deus. permanece em nós. Amém? Glória a Deus. Ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso o apóstolo Paulo escreveu dizendo a aos Coríntios, onde o pastor Marcelo leu: e tendo dado graça, Jesus reúne a sua igreja, reúne os discípulos para cear, para participar da ceia. E aí o apóstolo falou: olha, isso que eu estou instruindo a vocês, eu recebi dele. Glória a Deus. Porque quando ele estava ali sentado com seu discípulo, ele pegou o pão e, tendo dado graça, ele partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Glória a Jesus. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Por isso nós precisamos, querido, alegrarmos todas as vezes que há que esse momento chega, que há essa oportunidade de nós participarmos do corpo e
do sangue de nosso amigo e bebermos o sangue. Amém? Aqui está pão e suco de uva. O pão, ele representa, ele simboliza a carne de Cristo. Da mesma forma, o suco de uva, ele simboliza o sangue de Cristo. Nós vamos orar. Pastor, após a oração, o pedaço de pão vai se transformar em carne? Não. O suco vai se transformar em sangue? Não, é símbolo. Simbolismo. Ele está simbolizando. Amém? Nós vamos orar consagrando aqui os alimentos. E logo em seguida, enquanto o ministério de louvor adora o Senhor, os irmãos vão estar distribuindo. Você pega o alimento, segura, para que todos nós possamos participar juntos. Nós não vamos fazer como a igreja de Coríntios, a pateta, comer na frente, um comer e outros não. Não, você vai pegar, você vai segurar, esperar que todos participem juntos. Amém? Agora isso, eu quero pedir ao evangelista, o William, que esteja orando pelo pão. Em seguida, o presbítero Rodrigo, ele vai estar orando e consagrando o suco. Eu quero pedir a você que se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso. Onde é essa palavra? Graças a Pai, igreja. Amém. Oremos. Querido eterno Pai, Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. Agradecidos, somos gratos a Ti, meu Deus. Grato, meu Senhor, meu Deus, por tua bondade, e diante da tua presença, meu Senhor, meu Deus, apresentamos, Pai, este pão sabemos, os livros, meu Deus. Senhor, meu Deus, Pai amado, bendito Santo Deus. E o Senhor, meu Deus, um dia, meu Deus, meu Senhor, meu Pai, morreu e ressuscitou, para nos salvar. Deu teu Filho, Jesus, meu Pai, para nos salvar. Senhor, meu Deus amado, diante da tua presença, meu Deus. Seja esse pão, meu Pai. Senhor, bendito Santo Deus, Pai amado, bendito e eterno, Pai, grato a Ti, grato, Senhor, meu Deus, por essa palavra, em nome do Teu Filho amado, quero Te agradecer, em nome de Jesus, amém. Oremos. Grande Deus, Querido poderoso, Deus, estamos Pai, aqui, Senhor, nesse momento de alegria, Pai, de celebração, Pai amado, para que em Teu nome seja renovado nossas forças, Senhor, que nesse momento está se transformando através da fé, Senhor, para que nos renova, para que nos limpa, que deixa a nossa veste alva como a neve, Senhor, derrama a unção neste momento, Senhor, sobre o Teu povo, Pai amado, testifica, Pai, neste povo, Pai amado, nos batiza, nos renova, Pai, derrama a tua unção, Senhor, o Teu Espírito sobre nós nesse momento de alegria, Pai amado, porque vivo Tu estás, Senhor, e nisso cremos, Pai. E esse banquete que está aqui, Pai, é para nos dar força, porque as Tuas palavras diz, Pai, fazer isso em memória de mim, Pai. Assista-nos aqui neste momento, porque o alvo é o Senhor, Pai, e nesse momento estamos a celebrar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olha, vamos poder sentar. Quem pode participar da ceia? Todo aquele que já passou pelas águas do batismo. Você que não é desse ministério, se você está em comunhão com a tua igreja, em comunhão com o teu pastor, você também pode participar da ceia, porque essa ceia, ela não pertence à igreja local, mas é a ceia do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, os nossos amados irmãos vai estar distribuindo os alimentos. Eu queria que você procurasse, segurasse, para que todos nós possamos assim participar juntos. Amém? Glória a Deus.
todos aqueles irmãos que irão participar da ceia, estão com seus alimentos aí. Então, eu queria mais uma vez pedir a você que se colocasse de pé. Em nome de Jesus. No versículo 24, aqui, 1 Coríntios, do capítulo 11, diz assim: E tendo dado graça, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso sempre em memória de mim. Amém? Quero convidar toda a igreja a participar do corpo de Cristo nesse momento. Glória aqui. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Nós Deus. agradecemos, Senhor amado, Louvado seja pelo o perdão dos Senhor. nossos pecados. Nós te agradecemos por tua morte, Jesus. Te agradecemos pela salvação em ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor, porque nós estamos em ti, o Senhor está em nós. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. Versículo 25 diz assim: Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele, vamos todos nós, noiva de Cristo, participar do sangue do Cordeiro. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você pode adorar o Senhor. Aleluia. Você pode exaltar o Oh, Senhor. levanta, Aleluia. Você pode glorificar o Cordeiro de Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, meu Deus. Que tenhamos, ó Deus, uma semana abençoada, uma semana de prosperidade, uma semana guardada por ti, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, aguardar a tua volta, pois certamente o Senhor virá para nos buscar, Senhor, e nós louvamos o teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu peço que vocês sentem mais um momento. Nós vamos ter uma apresentação do Ministério Infantil, uma homenagem às nossas mamães. Amém? Depois, ó, a irmã Yara fez um cantinho tão bonito aqui. Eu gostaria que você não fosse embora sem tirar uma foto aqui com o seu filho. O fotógrafo Beto está aí, tá bom? Registrar esse momento. A gente
gente não sabe mais quantos anos teremos as pessoas que nós amamos conosco, né? Então cada momento é muito importante para nós, amém? O Ministério Infantil vai fazer a sua apresentação e logo após aí nós estaremos orando para nós irmos para os nossos lares. Mas fica aí, preste bastante atenção, tem algo bonito para vocês. Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. As crianças irão fazer uma apresentação junto com os jovens. Eu convidei para... Eu espero que vocês recebam com muito carinho, porque eles fazem com muito amor e muito carinho. É algo simples, mas é com muito amor, com muito respeito a todas as mulheres da igreja e todas as mulheres do mundo. Amém? Quantas vezes teve que chorar pra me ver sorrir?
crianças fiquem. As crianças fiquem. Pode ficar junto do seu filho. Pode ir lá, abraçar, cheirar, beijar, agarrar. Podem ficar. Eu acho que essa noite é uma noite muito especial. A gente fala, não, são mulheres e são mães. Nós sabemos o trabalho que é ser mãe. Vocês também que não têm filhos pequenos, mas podem vir. Você é mãe, pode vir, Silvana. Pode vir, quem é mãe pode vir aqui. Amém? Nós vamos orar, a igreja vai orar. Aleluia. Vem, Eliette, vem a mãe, pastor Davi. Podem vir. Vocês são mães. Podem vir. O bebê cresceu. Não é? Glória a Deus. A igreja se levanta. Glória a Deus. Nós vamos orar por essas mulheres valorosas, mulheres virtuosas da casa do Pai. Vocês estão de parabéns pelos filhos de vocês. Hoje eu me alegro muito, eu me regozijo muito quando eu vejo as crianças na casa do Pai. Eu fico muito feliz porque a gente que trabalha na escola, a gente sabe como que o mundo está tratando essas crianças. E enquanto a gente puder dar um pouquinho de amor, um pouquinho da palavra do Senhor, que a gente sabe que é gradativo, não é nada rápido, né? Mas você vai fazendo, você vai plantando, e é como a palavra diz, né? Quando crescer, mesmo que em algum momento ele tenha que se desviar, ele volta. Ele volta. Profetizamos porque ele volta. E é isso, irmãos. Eu agradeço pela vida de cada uma, pelo esforço que vocês têm de trazer. Tá doente, não tá doente, vem. Às vezes aí ela é chata. Mas eu agradeço muito a vida de vocês, viu? Deus abençoe cada uma do jeitinho que é. Vamos levantar as nossas mãos, vamos fazer uma oração. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada mulher que aqui está, por cada mãe, Senhor, por cada lágrima que ela derrama. Só o Senhor sabe o que fala, o que grita o coração de uma mãe, Senhor. Só o Senhor conhece, Pai, cada lágrima derramada. E nessa noite, Deus, nessa noite eu peço, Espírito Santo do Senhor, venha, Senhor, toque cada coração, toque cada vida sobre os seus lares, ou sobre a vida dos seus cônjuges, para haver respeito, para haver amor, Senhor, cumplicidade, para que as famílias aqui não venham ser destruídas, mas pelo contrário, possam dobrada do teu amor e da tua graça. Ah, Senhor, que não sejam as minhas mãos, mas que as tuas mãos toquem cada lar, que as tuas mãos, Senhor, toquem cada vida. Oh, Pai, eu te amo, Senhor. Perfeito é o teu amor, perfeita é a tua bondade, perfeito, Senhor, as tuas mãos te protegendo do mal. Guarda, Deus, cada família que aqui está, guarda cada mulher, cada sofrimento, que o Senhor venha exaltá-la no tempo certo, que o Senhor venha, Deus, operar milagre de cura, milagre de libertação. Oh, aleluia! Santo, santo, santo é teu nome, Deus. Oh, papai, oh, Elohim, Yeshua, El Shaddai. Oh, Senhor, esteja aqui, Deus, com os teus anjos protegendo cada lar, cada mulher, cada trabalho, cada lugar que vão, onde colocar a planta dos seus pés, a minha abençoada. Eu entrego cada família, Deus, que o Senhor cresça e nós vamos diminuir cada dia mais na tua presença, Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo, te exalto, pelo santo nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia. Cada um de vocês, antes de voltar para o lugar, vai receber uma lembrancinha aqui. E tem também uma lembrancinha, né, que está sendo oferecida especialmente pela irmã Ivanete. E também tem as mãos, sabe de quem essa lembrancinha? É ajuda do irmão Francisco também. Glória a Deus. Lembrancinha. Cadê a lembrancinha, irmão Francisco? Deixa eu buscar lá.
aqui, logo após o término do culto, vai ter uma recepção para as irmãs. Tá bom? Para os irmãos também, para todos, né? Mas especialmente para as nossas mães, tá bom? E hoje também é uma noite muito especial, né? Ontem, na verdade, meu esposo completou mais alguns anos de vida, né? E eu estou muito feliz pela vida dele, né? Que além de ser meu esposo, meu companheiro, meu amigo, é o meu pastor, né? E estou muito feliz por estar aqui com os nossos irmãos reunidos. E essa noite eu quero pedir para os irmãos se coloquem de pé, para a gente orar pela vida dele, né? Quero chamar aqui o pastor Marcelo, né? Que vai orar pelo pastor Davi, que as horas já se prolongam. E eu quero, em nome da nossa igreja, levar uma lembrancinha para o pastor, um presente. O Marcelo aqui vai entregar esse presente para o pastor e orar por ele, né? Que já está bem tarde, então. Mas eu agradeço muito, muito por todos vocês que têm nos ajudado muito. Né? Se nós estamos aqui, é porque até que o Senhor nos ajudou e vocês também. Nós não somos um só, nós somos muitos, então nós não fazemos nada sozinhos. Né? E eu sou muito grata ao Senhor pela vida do meu esposo, né? E por vocês todos que estão aqui. Amém? Nós queremos desejar um feliz aniversário para o pastor Davi. Amém! Glória a Deus! Eita Deus fiel! Graças e paz mais uma vez, irmãos. Amém. Então, como já foi dito, em nome da igreja, eu vou aqui passar as mãos do nosso pastor Davi essa singela lembrança como um presente por tudo aquilo que ele tem sido para nós e por ter nos suportado até aqui pelos trabalhos que nós andamos dando ao longo dos anos. Vamos todos estender nossas mãos e orar pelo nosso pastor? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus, o teu Filho, que nós neste momento intercedemos pela vida do nosso pastor Davi. O Senhor tem colocado neste lugar ele tem sido para nós como pai, como amigo, como companheiro de caminhada. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, pelo Senhor ter agraciado, sabedoria e paciência para que ele possa nos ajudar, nos aconselhar e nos direcionar no caminho que nós devemos trilhar. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Que o Senhor possa continuar sustentando este mundo. Que o Senhor possa continuar fazendo dele um instrumento que ele já é. Que o Senhor possa continuar enchendo a sua vida com a sua graça, com a unção do teu Espírito. Que ele tenha mais sabedoria em sua vida, no abrir de sua boca. Que ele continue sendo o teu instrumento na ministração e no ensino da tua palavra. Que ele possa continuar com amor e zelo, cuidando da tua igreja e do teu povo que aqui está. Sim, Pai, nós intercedemos pela sua vida. Nós sabemos o quão importante ele é, não só para nossas vidas, mas para todos aqueles que o Senhor, através da vida dele, tem abençoado, ajudado, sustentado e levantado ao longo dos anos. Que o Senhor possa continuar abençoando teu filho, suprindo as suas necessidades e realizando os desejos que ele ainda tem no coração. Nós intercedemos, rogamos e pedimos as suas bênçãos sobre a sua vida, sobre a vida da sua esposa e dos seus filhos, que tem sido um canal de bênçãos em nossas vidas. Nós ministramos toda sorte de bênçãos na vida do pastor Davi e da sua família. Alegres por mais esta data especial. E nós assim comemoramos e o agradecemos. Muito obrigado. No nome de Jesus.
Glória a Deus. Ô, irmãos, obrigado pelo carinho. Eu fico sem palavras. Eu só posso louvar a Deus cada dia pela vida de vocês e orar, né? Para que Deus continue fazendo de vocês esse povo abençoado, feliz e grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Quero agradecer do fundo do meu coração a cada um. Acho que citar nomes seria injustiça, né? Todos aqui fazem um papel muito importante na nossa igreja e a mesma importância que você tem para mim, você também tem para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe por essa caminhada. E minha gratidão, acima de tudo, depois do Senhor, a essa mulher guerreira, né? Quem é pastor aí sabe que ser mulher de pastor não é fácil, né, pastor Zé? E ela já me segue nessa caminhada aí há uns quase 30 anos, então não tem sido fácil. São 24 anos de casado, mas tem mais 5 de namoro e noivado. Então, é chão. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso? Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Obrigado, queridos. E mais uma vez, parabéns a cada uma das mamães pelo seu dia, viu? Vocês são muito importantes para Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor por este culto. Tem mais um aniversariante, a nossa irmã Miraci. Cadê a nossa irmã Miraci? Está fazendo aniversário hoje? Ah, Léo, então vamos orar por ela. Vem cá, irmã Miraci, em nome de Jesus. Vou dar metade desse bolo para a senhora. Tem diabetes não, né? Eu tenho, mas hoje eu vou quebrar a dieta. Vamos orar por ela. Irmãos, não vai embora. Nós compramos aí um bolo para as mulheres, um salgado, um refrigerante. Não só para elas, mas para todos que estão aqui, amém? A gente orando aqui, sente aí que você vai ser servido. Olha, irmão, parabéns por mais um ano de vida. Glória a Deus. 81, Jesus me ajuda a chegar lá. Vamos orar por ela e abençoá-la? Miraci, né? Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós. E quero nesta noite, Pai, agradecer pelos 81 anos de vida que a tua serva, a nossa irmã Miraci, está completando, Senhor. Ela, meu Deus, que está aqui diante de Ti, agradecendo ao Senhor por mais uma primavera, por mais um ano de vida que o Senhor lhe tem dado. Sustenta com o seu poder e com a sua graça, Pai, para que ela possa viver cada vez mais e mais, Senhor, da saúde, da graça, e abençoa não só ela, mas a todos os seus entes queridos, ó Pai. Fortalece e dá saúde e muita paz. É o nosso pedido nesta noite, no nome de Jesus. Quem quer parabenizar a nossa irmã pode dizer amém? Amém! Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. Glória a Deus pela vida da nossa criança. Deus abençoe. Pega assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo esteja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.